Bem, o vídeo de hoje será acerca do tema sobre o algoritmo Niederreiter, onde será apresentado por mim, Larissa Oliveira, e pelos meus colegas Camila Eduarda e Luiz Eduardo. E alguns tópicos que serão abordados nesse vídeo para assim poder melhor entender sobre o que se trata o algoritmo. Nós vamos falar um pouco sobre o histórico, a sua criação e desenvolvimento, sobre o que seria esse algoritmo, sobre seu funcionamento, vulnerabilidades, qual está sendo o seu uso atual hoje. Esses serão alguns dos tópicos abordados. O criptossistema de Niederreiter ele foi um esquema apresentado por Harald Niederreiter em 1986, que é uma variação do sistema de McAlice, chamado de variante dual, e seu maior objetivo basicamente era de reduzir o tamanho das chaves públicas para então assim viabilizar a implementação do criptossistema. E para atingir esse objetivo, o autor ele propôs inicialmente substituir os códigos de Gopal pelos códigos de Reed-Solomon. No entanto, essa estrutura ela foi quebrada em 1991 por Sidenokov e Shestakov, com um ataque estruturado baseado nesses dois algoritmos. E assim, então, foi sugerida uma nova modificação que propunha a utilização de códigos menores, com o propósito de transformar o sistema em algo mais prático. Contudo, existe um ataque conhecido que quebrou esse sistema para os parâmetros propostos, destruindo assim as principais vantagens do sistema McAlice. E o Niederreiter sugeriu também, em seu artigo, a utilização da matriz de paridade ao invés da matriz geradora como chave pública do sistema de McAlice, o que posteriormente foi demonstrado que, em termos de segurança, elas são equivalentes. E vale ressaltar também que o algoritmo Niederreiter não possui exatamente a mesma estrutura do que a original, devido às suas mudanças. E esse novo esquema, ele realiza as operações de geração de chaves, encriptação e decriptação da mesma maneira. Porém, até o presente momento, é uma formatação muito eficiente e que pode ser bastante segura. O algoritmo Niederreiter, ele é um criptossistema pós-quântico que é o mesmo que dizer que são algoritmos criptográficos que são considerados seguros contra um ataque de um computador quântico. E ele também é uma variação do sistema do McAlice. E a principal diferença entre eles é que no Niederreiter as chaves públicas elas são menores. Afinal, foi criada com essa principal função, ter as chaves menores. E isso se dá pelo fato de que nesse algoritmo, a versão encriptada de cada mensagem ela é uma síndrome, ao invés da própria palavra código, porque está ligada mais aos padrões de erro. E além também de ser bem mais rápida do que o McAlice. E esse algoritmo ele também permite a construção de esquemas de assinaturas digitais. Funcionamento. Niederreiter utiliza a ideia de matriz de verificação de paridade e também é baseado em códigos corretores de erro, onde o mais comum é o uso do código de Gopal. Este código ele pode ser definido sobre o corpo finito de F que sejam H1N-K vezes N, que é uma matriz de verificação de paridade de um código, M1N-K vezes N-K, que é uma matriz não singular, e P1N vezes N, que é uma matriz de permutação, todos definidos sobre Fq. Utilizando esses parâmetros, define-se o criptosistema de Niederreiter. Geração das chaves. A chave privada é gerada a partir de HMP, como eu falei anteriormente, e a chave pública ela é gerada a partir da equação H asterisco igual a MHP e T. As mensagens elas serão dadas como vetores y sobre Fq com peso T. A encriptação, ou seja, o texto cifrado, ele vai ser gerado a partir da equação x igual a y, h asterisco elevado a t. E a descriptação, ela é gerada a partir da equação x
igual a y, h asterisco elevado a t, igual y, mhp elevado a t, que vai gerar xm elevado a t elevado a menos 1, igual a yp elevado a t, h elevado a t. Utilizamos um algoritmo de decriptação para o código para encontrar yp elevado a t e desta forma encontramos y. Esquema de assinatura. Em 2001, Courtois, Phineas e Sandryher mostraram que é possível construir um esquema de assinatura baseado no criptosistema de NetherWriter. Um esquema de assinatura digital busca promover um modo de assinar qualquer documento de maneira a identificar unicamente o autor da mensagem e que apresente um algoritmo público eficiente de verificação de assinatura. O esquema baseado no criptosistema de NetherWriter, por sua vez, faz o uso de funções hash. Estas mapeiam dados grandes e de tamanho variável para pequenos dados de tamanho fixo, e por esse motivo essas funções são conhecidas por resumirem dados, tendo como principal aplicação comparar informações grandes ou secretas. O conhecimento da chave privada permite ao decodificador resolver esse problema para um certo número de palavras arbitrárias C. A ideia do algoritmo CFS é aplicar a função hash repetidamente ao documento, realizando esse processo de maneira aleatória por um contador de comprimentos R-bits, até que o resultado seja um criptograma decriptável. O assinante usa sua chave privada para determinar o vetor erro correspondente, juntamente com o valor atual do contador. Esse vetor erro servirá de assinatura. Traduzindo de maneira simples, escolhemos um código linear C e o CFS usa uma função hash pública para resumir o documento e ser assinado no vetor FI de M. Decodificando esse resumo com o algoritmo de correção de erros do respectivo código, obtemos o vetor C, que corresponde à assinatura da mensagem M. Para a verificação da assinatura, basta encriptar C, recebido junto da mensagem M, e verificar se corresponde ao cálculo do hash da mensagem M. É importante ressaltar que encontrar uma função que transforme rapidamente dados que foram resumidos usando o hash para uma síndrome corrigível é um trabalho muito difícil. No trabalho original, esse problema é encarado de duas maneiras, incluindo o contador, a mensagem, ou decodificando completamente a mensagem. Segundo Baldi, esses dois processos requerem uma escolha particular de códigos para essa implementação se torne razoavelmente rápida. Por isso que não existe ainda nenhum sistema eficiente de assinatura digital baseado nos algoritmos de McEliece e NetherWriter. Olá, me chamo Luiz Eduardo e irei dar continuidade à apresentação. O sistema NetherWriter ele apresenta certas vulnerabilidades a alguns ataques. E como exemplo, nós vamos citar esses três que são o Chosen Playtest Attacks, o Information Set Decoding e o Side Channel Attacks. Nós iremos iniciar pelo Chosen Playtest Attacks. Ele é o caso em que o atacante ele tem acesso a um texto cifrado, ele que consiga ver até de 1 a 2 mensagens, que ele pode calcular o peso da mensagem e verificar se ele é igual ao peso de valor público. Ele tem o objetivo de enfraquecer e quebrar a segurança de um sistema. Em seguida, nós vamos para o Information Set Decoding. Ele é um ataque, tem um ataque que se chama Stern, ele é uma variante. E esse ataque ele busca encontrar palavra-código de tamanho pequeno, para servir de decodificação do código linear e que também seja suficiente para quebrar os sistemas que foram propostos. E por último, tem o Side Channel Attacks, ou ataques de canais colaterais. Ele é um ataque que ele explora características da implementação do criptosistema. Ele leva como o tempo de processamento, o consumo de energia e até mesmo a utilização de memória. Ela pode ser utilizada para obter informações relevantes sem precisar ter acesso às chaves criptografadas. Dando continuidade à apresentação, iremos falar em relação um pouco ao uso da criptografia pós-quântica. A criptografia pós-quântica
ela é aquela que continua segura, mesmo que um computador quântico, como sendo usado na realidade, na prática, ele seja utilizado na criptoanálise. Nós podemos dizer com isso que problemas matemáticos que sustentam a criptografia pós-quântica, eles não são substancialmente mais fáceis de serem desenvolvidos do que um computador quântico, do que um computador convencional. Como um dos principais algoritmos criptográficos que são residentes na criptoanálise quântica, temos como exemplo o McEliece. No uso atual da criptografia, o criptosistema Nied-Hiter, ele é uma variação do criptosistema McEliece. Ele aplica a mesma ideia da matriz de verificação de paridade de um código linear. O Nied-Hiter, ele é equivalente ao McEliece, se referindo do ponto de vista de segurança, que ele usa a síndrome como texto cifrado e uma mensagem padrão de erro. E a criptografia Nied-Hiter, ela é cerca de 10 vezes mais rápida do que a criptografia de McEliece, que a torna bem mais usual nos dias atuais.